Irmãos, bom dia, que a paz seja convosco, amém? Vamos dizer todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Estamos aí vivendo as primeiras horas da manhã de quarta-feira, né? Do dia 10 de setembro de 2025. E eu vim trazer para a nossa meditação a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, é um texto bastante conhecido, mas o Senhor Espírito Santo tem algo para falar em nossos corações dentro deste texto, amém? O nosso Deus, irmãos, ele é fiel, o nosso Deus, ele é poderoso, o nosso Deus, ele é criador e mantenedor de todas as coisas, o nosso Deus, ele é conhecedor de todas as coisas, ele nos conhece, ele tem cuidado de nós, ele tem nos dado livramento. E esta palavra, eu tenho certeza que é uma palavra de livramento para o povo de Deus, para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando eu digo igreja do Senhor Jesus Cristo, é eu e você, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Tem a igreja construída por mãos de homens, aonde nós nos reunimos, né? Aonde nós ouvimos a palavra, onde nós oramos, aonde nós somos orientados, e tem o nosso corpo, que é morada e templo do Espírito Santo de Deus. E este templo, ele tem que ser cuidado. Este templo, ele tem que ser protegido. E como que é que se protege o templo, a morada do Espírito Santo de Deus? Ouvindo a palavra, obedecendo a palavra, recebendo a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, esta palavra eu tenho certeza que ela vai produzir, frutificar em algum momento na minha e na tua vida. E essa palavra ela está guardada no meu coração desde segunda-feira. Quando eu caminhando para a igreja, Deus me deu esta palavra. Cuidado com o espírito do engano. Irmãos, muitos têm sido enganados. Muitos têm sido enganados e não têm dado conta, não têm tido discernimento do espírito de engano que tem acometido o povo de Deus, tem acometido a igreja do Senhor. Então, por viver um momento, por viver uma situação, ver uma situação, presenciar uma situação, foram várias, mas essa Deus permitiu que eu trouxesse esta palavra aos nossos corações. Por vivenciar algo, então Deus me colocou esta palavra. E ela se encontra aqui no Evangelho de João, capítulo 10. É uma palavra bem conhecida, mas em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus ele traz uma orientação, através de uma palavra, através de um louvor, através de uma situação. E por ficar ciente dessa situação, Deus me deu esta palavra. João 10 nos diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, nesta hora, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aqui estamos na tua presença nesta manhã. Estamos no teu altar. Não um altar feito por mão de homens, mas um altar preparado pelo Senhor com a palavra, com oração e com adoração. Meu Deus, muito obrigado por este novo dia, por este novo amanhecer, e amanhecer na tua presença, amanhecer no teu altar. Amanhecer com a tua palavra, e que nós venhamos permanecer com a tua palavra em nossos corações. Senhor, obrigado por este dia, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado, Senhor, pelo café da manhã. Muitos já tomaram, outros ainda não tomaram, mas vão tomar.
Obrigado, Senhor, pela família, obrigado pela mesa farta, obrigado pelo trabalho, obrigado, ó Deus, pelas tuas maravilhas, obrigado porque a cruz está vazia, obrigado porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por ouvir e responder às nossas orações. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela santidade que há em ti, ó Pai. E quando nós lemos, ouvimos a tua palavra, nós estamos buscando a nossa santidade, onde a tua palavra diz que sem santidade ninguém verá Deus. Senhor, muito obrigado. Fica conosco hoje para todo sempre. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. Retira de nós tudo aquilo que não te agrada. Senhor, tenha de misericórdia de nós e nos ajuda a caminhar e nos ajuda a prosseguir. Meu Deus, e juntamente com o teu Espírito Santo, porque sem o teu Espírito Santo nós não somos nada, nós não fazemos nada, nós somos enganados. Mas que o teu Espírito Santo continue conosco, ó Pai, nos dando sabedoria, nos dando entendimento, nos capacitando. E assim, ó Deus, nós queremos prosseguir, glorificando e exaltando o teu nome. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamento, palavra, por obra. É o que nós te pedimos nesta manhã. Fica conosco. Não nos abandone, não nos deixe sozinho, porque o Senhor Jesus, sabendo que Ele iria subir ao céu e nós iríamos ficar sozinhos aqui nesta terra, Ele rogou ao Pai Todo-Poderoso que enviasse o Espírito Santo que estivesse conosco. E o Deus Todo-Poderoso enviou o Espírito Santo. E aqui estamos sobre a orientação do Teu Espírito Santo nesta manhã. Meu Deus, que o Senhor continua conduzindo as nossas vidas. Que o Senhor continua, Senhor, conduzindo a Tua igreja. Continua fortalecendo a Tua igreja. Continua fortalecendo a Tua igreja. É o que nós te pedimos nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sobre a orientação desta palavra, nós vemos aqui que o ladrão, ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir. A função do ladrão, irmãos, é tirar a paz, é tirar a tranquilidade, é roubar aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós construímos de melhor. Ou, aliás, aquilo que Deus permitiu que nós construímos de melhor. É roubar a paz na família, é roubar a paz no casamento, é tirar a alegria de viver. Quantas pessoas nós vemos falar que não têm alegria de viver, não têm prazer, não querem viver mais? Isso aí é o quê? É o próprio Satanás usando a própria pessoa. Ou seja, ele está ali tentando roubar a paz, tentando roubar a vida, tentando tirar a vida. E a vida que é em nós, irmãos, é a vida de Jesus Cristo, porque ele foi ali na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. Então, se nós não formos vigilantes, se nós não formos buscarmos discernimento dentro da palavra de Deus, através da oração, ele sim rouba. Mas nós temos que estar blindados com a palavra de Deus, blindados com a oração, blindados de discernimento. Se não tem discernimento, peça a Deus, porque muitas das vezes perecemos porque não temos discernimento daquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus, os fatos que estão acontecendo, mensagens que temos ouvido. Irmãos, o espírito do engano está trabalhando. E o espírito do engano, ele trabalha sorrateiramente sem que ninguém perceba. Ele está roubando a paz, roubando a alegria, roubando a salvação de muitos, porque muitos não estão tendo discernimento. E o ladrão, irmãos, ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir, mas ele vem em silêncio. Não pensa eu e você que ele vem fazendo aquele estardalhaço, ele vem fazendo aquele barulhão. Não. Ele vem lentamente, ele entra lentamente. E pasmem você, muitos têm usado a palavra de Deus. Lê-se a palavra de Deus, ministra sobre a palavra de Deus, sobre aquele texto, mas estão distorcendo os valores da palavra de Deus, estão distorcendo a palavra de Deus. E muitos, por não ter discernimento, estão aceitando esta palavra. Estão alimentando desta palavra falsa.
A palavra de Deus ela é verdadeira, mas o mercenário ele distorce, o ladrão ele distorce esta palavra. E muitos, por não ter sabedoria, por não ter entendimento, por achar que está normal, aceita aquela palavra. E aquela palavra ela entra destruindo, aquela palavra ela entra trazendo transtorno, ela entra trazendo tristeza, angústia. Ela entra trazendo peso, ao contrário da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e é eficaz. A palavra de Deus, inspirada no Espírito Santo de Deus, ela vem trazendo limpeza. Ela entra no nosso coração, ela entra nos nossos ouvidos, vai para o nosso coração e ela penetra em todo o nosso corpo, limpando, purificando. A palavra de Deus verdadeira, pura, ela é purificadora. Ela é transformadora, ela é libertadora. Porque o próprio Jesus disse que no Evangelho de João, vós já estáis limpo pela palavra. E muitos têm pegado a palavra e distorcido ela. Levado para outra dimensão, para outra situação, fazendo parecer que é a palavra de Deus. Mas no fundo, na profundidade, tem algo errado. Tem algo que não está de acordo com o Espírito Santo de Deus. É por isso que eu te falo, vem sorrateiramente, fazendo parecer que tudo é certo, fazendo parecer que é luz, fazendo parecer que é bom, fazendo parecer que situações vão ser mudadas através daquela situação, mas no fundo são mentiras, são enganos, são palavras falsas. São palavras que tá trazendo transtorno, são palavras que tá trazendo destruição. E por viver, por participar, por viver essa situação, Deus me permitiu trazer esta palavra. São pessoas, irmãos, que eles falam mansamente, são pessoas que cantam lindos louvores. Mas será que naquele louvor tem pessoa sendo liberta? Será que naquele louvor tem pessoa sendo transformada? Será que naquele louvor está chegando ao trono da graça? Está chegando ao coração do Pai? Porque quando nós louvamos, irmão, nós estamos preparando o nosso coração, nós estamos preparando a igreja para receber a mensagem pura, a mensagem verdadeira. São pessoas que falam bonito, são mensagens assim que atraem, mas o que é que está por detrás daquela mensagem? Nós temos que ter discernimento, nós temos que ter sabedoria para entender o que é de Deus e o que não é de Deus, o que está atraindo o coração de Deus e o que está afastando o povo da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, Satanás, ele tem essa capacidade de distorcer lentamente, usando a palavra de Deus. Nós vemos lá no Evangelho de Mateus, quando Jesus, Mateus ou Marcos, quando Jesus estava ali no monte orando, louvado seja o nome do Senhor, quem foi lá tentar Jesus? Quem foi lá tentar Jesus usando a palavra? Ele citou a palavra de Deus. Então, irmãos, não é de se estranhar. Quando você ouvir a mensagem, você fica atento, buscando discernimento e retém aquilo que é bom, aquilo que não é bom, joga-se fora. E a palavra de Deus, ela é perfeita, que ela nos diz assim, pode de uma mesma fonte sair água boa e sair água amarga? Não, irmãos. A palavra de Deus, ela é limpa, a palavra de Deus, ela purifica, a palavra de Deus, ela transforma, ela liberta, ela une, ela traz paz. Então, quando Jesus estava ali no monte, Satanás foi lá e usou a palavra de Deus, porque ele conhece a palavra de Deus. Ele esteve ao lado do Todo-Poderoso, ao lado do Criador, então ele conhece. E muitos conhecem a palavra de Deus e muitos têm distorcido a palavra de Deus. Mesmo sendo conhecedores, mas não estão temendo.
não estão tendo temor da palavra de Deus, não estão tendo temor daquilo que possa acontecer através daquela mensagem, através daquela explanação. Muito cuidado quando ouvir a palavra de Deus. Vamos ter discernimento, vamos pedir a Deus discernimento. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus, irmão, ele é um Deus verdadeiro. Ele é um Deus que não nos deixa enganado. Ele não nos deixa enganado. Louvado seja o nome do Senhor. E por saber disso, irmão, é por isso que Jesus rogou ao Espírito Santo que estivesse conosco, para nós não sermos enganados. Então, não se engane, não deixe-se enganar. Não deixe-se enganar. Mas aprove a Deus que o Espírito Santo de Deus, ele está nos confrontando nesta manhã, através desta palavra. Glória a Deus, aleluias. Orientando a igreja do Senhor, orientando o povo do Senhor. Porque, irmãos, a palavra de Deus pura, verdadeira, sem mudança, ela traz renovo, ela traz transformação, ela traz libertação, ela traz cura, ela traz respostas. Ela traz suavidade para o nosso coração. O que é que nós temos ouvido que está trazendo transtorno? Se está trazendo transtorno, está trazendo peso, fuja desta palavra. Algo que começa muito bonito, algo que começa ali muito bonito, mas vai no decorrer da mensagem, vai se mudando, e ao chegar ao final da mensagem já não tem nada do Espírito Santo de Deus. Até porque aonde o Espírito Santo de Deus, o espírito do engano não pode habitar. Louvado seja o nome do Senhor. O disfarce não pode permanecer. E quem usa de engano, irmãos, não fica por muito tempo, porque Deus ele não permite, ele não vai permitir a igreja do Senhor ser enganada por muito tempo. Por isso Deus está mostrando algo através da palavra. Ele não vai permitir que o povo de Deus fique enganado. Então não é por um acaso que está sendo ministrado aos nossos corações. Então são palavras, são mensagens que parecem verdade, mas no fim tem mentira, tem engano. E a própria palavra de Deus, ela é perfeita, que ela nos diz assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. Há mensagens que parecem edificadoras, mas o fim dela, o que é que está trazendo? Quando você sai daquele lugar, quando você sai daquele culto, o que é que você sai sentindo? O que é que você sente ao terminar o culto? O que é que você sente ao receber a oração? O que é que você sente ao terminar um louvor? Ou seja, o que é que você sente ao terminar aquele culto, aquela liturgia? O que é que você tem sentido? Você tem sentido paz? Você tem sentido harmonia que vem do Espírito Santo de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então Satanás ele vem lentamente, ele está roubando a paz, roubando a alegria. Muitas coisas não têm acontecido por quê? Disfarce, mentira. E a palavra de Deus diz que Satanás é o pai da mentira. Quem mente torna-se filho dele, mentiroso torna-se como ele. Mas quem é filho de Deus, filho da luz, vive na verdade, vive no caminho, porque o próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 14, que ele é o caminho, ele é a verdade. Nós temos que viver a verdade, nós temos que permanecer na verdade. Nós temos que permanecer na luz, porque ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas. Está tendo trevas? Está tendo engano? Fuja-se do engano, fuja-se das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele tem usado essa tática,
disfarçando lentamente, ele está entrando lentamente e destruindo casamento, destruindo vidas, destruindo lares, destruindo pensamentos. Através da mensagem, usando a palavra de Deus. Tentando ali colocar verdade naquilo que está sendo falado. Muito cuidado com o espírito do engano que tem agido e muitos têm aceitado, muitos têm vivido. E têm vivido de uma forma dissoluta, de uma forma entristecido, de uma forma angustiante. E muitos têm questionado o que está acontecendo que eu estou vivendo dessa forma. O que é que está acontecendo porque eu estou com esse peso? Tem pessoas que estão andando com peso, tem pessoas que estão andando angustiadas, oprimidas, deprimidas. Vai no culto e volta da mesma maneira. Vai na oração e volta da mesma maneira. Porque o que está sendo ministrado ali, no fundo, tem mentira, tem engano. Tem dissensão, porque o espírito das trevas, ele traz dissensão. O espírito das trevas, ele traz separação. Ele traz desavença. E aonde está vendo esse tipo de coisa? O Espírito de Deus não está habitando. O Espírito de Deus não está trabalhando, porque ele não trabalha no meio da sujeira, ele não trabalha na mentira. Então, pessoas que viveram muito tempo falando a verdade, se distorceram, saíram do caminho. Acharam que por ali está certo. Estão achando que está certo. Mas sobre eles vão pesar o sangue de muitos. Vão pesar. Porque a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta das nossas palavras, dos nossos atos, das nossas ações. Pessoas que se distanciaram de Deus por causa de falsa palavra, usando a palavra de Deus. Irmãos, isso entristece o Espírito Santo de Deus. Isso entristece o Espírito Santo de Deus. E muitos estão continuando, o Espírito Santo de Deus está orientando, está mostrando, estão continuando fazendo, estão achando que está certo. Mas o nosso Deus, ele está dando tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. É tempo de reconhecer. Aonde está o erro? E o nosso Deus, amados irmãos, ele não compactua com coisa errada. Ele não compactua com coisa errada. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui este texto diz, ó, o ladrão veio senão a roubar, a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E antes aqui, irmãos, nós vemos aqui, ó, no capítulo 10, no versículo 7, Jesus disse assim, e tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade. Em momento algum, Jesus distorceu a sua palavra. Em momento algum, Jesus distorceu os ensinamentos. Ele veio sobre a palavra da verdade, ele viveu aqui na terra sobre a palavra da verdade, ele partiu sobre a palavra da verdade e ele está no nosso meio com a palavra da verdade, ele é a própria palavra. Glória a Deus. E aqui ele diz, eu sou a porta das ovelhas, todos quanto vierem antes de mim são ladrões e salteadores. Então todo aquele que distorce a palavra de Deus é ladrão. Todo aquele que distorce a palavra de Deus é salteador. Mas as ovelhas não os ouviram. Tem ovelhas, irmão, que não estão ouvindo. Não estão dando ouvido, não estão dando crédito. Mas tem aqueles que não estão entendendo. Estão dando crédito, estão recebendo aquela palavra falsa. Está recebendo aquele ensinamento falso. E a partir daquele momento que recebe aquela palavra, que recebeu aquela palavra, a pessoa ela não foi mais a mesma. A vida espiritual dela decaiu. Problemas estão surgindo.
Não digo para você que não surgem problemas, mas a partir do momento que você recebe uma palavra distorcida, você traz ela para o seu dia a dia, os problemas aumentam de uma forma que não tem dimensão. Então vamos dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo da verdade. Vamos ficar com o que é a verdade. Fuja da mentira, fuja do engano. Todos quanto vieram antes de mim são ladrão e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Para ser salvo, irmão, temos que permanecer na palavra de Deus. Por isso que nós temos, irmãos, quando nós estamos recebendo uma ministração, nós temos que estar acompanhando. Eu tenho esse hábito. Recebendo a ministração, eu estou com a palavra ali acompanhando. E entrará, sairá e achará pastagem. Então, cuidado. Cuidado com aquilo que você tem recebido. Cuidado com o alimento que você tem ingerido, o alimento espiritual. Cuidado com a água que você tem bebido, a água espiritual. Aleluias. O alimento puro, irmão, ele traz vida, ele traz saúde. A palavra verdadeira pura, ela traz saúde. A água pura, ela traz saúde. Qual fonte? Como que está a fonte que você está bebendo? Porque Jesus, ele disse, se beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem sabe você está com sede da palavra, está com sede de aprender, está com sede de ser liberto, de ser transformado, de ser salvo. Nada disso tem acontecido porque a água está contaminada e a água contaminada, ela não vai te trazer saúde, ela não vai te fazer bem. Como que está o alimento que você tem recebido? Como está a água que você tem bebido? A água, irmãos, lá na fonte, ela sai limpinha. Mas ela tem que chegar aqui, ela tem que chegar aqui embaixo limpa. Eu tenho que pegar ela, beber ela limpa. Mas se ela sair lá da fonte, alguma coisa acontecer lá na fonte, lá em cima, ela vai chegar aqui embaixo suja. O que é que você tem bebido? O que é que você tem ouvido? Está saindo da fonte limpa, pura? Purificada? Aleluias. Então, cuidado com o espírito do engano. Não se deixe enganar. Não se deixe se levar por falsas promessas, por falsas palavras bonitas. Mostrando tudo aquilo, toda a beleza. Satanás, ele mostrou para Jesus, ele subiu lá no alto e ele mostrou para Jesus a beleza deste mundo. Os palacetes, as coisas belas, até porque não foi ele que fez, porque o Criador é quem fez tudo. Ele não fez nada. Mas ele teve a ousadia de chegar para Jesus ali e mostrar as belezas. Tudo isso te darei, se prostrares me adorares. Mas Jesus, com a palavra, o repreendeu. Então, tudo que tem sido mostrado, tudo que tem sido falado, tudo que tem sido falado, mas não está de acordo com a palavra de Deus, está sob mentira, vai ser dissipado, vai ser destruído pelo fogo do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus não vai deixar a igreja ser enganada. Não vai permitir que a igreja fique enganada por muito tempo. E o Espírito Santo de Deus já está começando a agir. E quando eu digo igreja, irmão, não é placa, é o povo de Deus num todo. É a igreja do Senhor num todo, porque lá no céu não vai ter placa. Lá no céu vai ter a igreja, o povo de Deus lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Então, mais hoje, mais amanhã, a limpeza está sendo feita. A limpeza está sendo feita. Então não se iluda por aquilo que tem sido mostrado, por aquilo que tem sido apresentado, por aquilo que tem colocado diante dos nossos olhos. Não vamos nos iludir. Até porque tudo isso vai ficar por aqui.
A palavra de Deus diz, né? Não há pedra sobre pedra que não seja derrubada. Tudo, irmão, vai ser derrubado. Palacete, tudo, a beleza deste mundo, tudo vai perecer. O que vai permanecer é a palavra de Deus, porque a sua palavra diz, passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, as palavras de Deus não vão passar nunca. As promessas de Deus não vão passar nunca. Tudo vai perecer. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E tudo vai ser descoberto. Não pense que vai ficar coisa oculta, às vezes escondida, porque diante do nosso Deus nada fica oculto, nada fica escondido. O nosso Deus é um Deus que mostra, é um Deus que revela, até porque sua palavra diz que o olhar do Senhor está sobre a terra, o olhar do Senhor está sobre o justo, o olhar do Senhor está sobre os injustos, o olhar do Senhor está sobre o mentiroso, mas lembrando que ele não opera na mentira, ele não opera no engano. Ele opera onde há verdade. Ele opera onde há manifestação do Espírito Santo de Deus. Ele opera onde dá lugar-se ao Espírito Santo de Deus. Então, pessoas que estão sendo usadas para tirar a paz, para roubar a paz, para roubar a alegria. Cuidado. Muito cuidado, porque vai ser cobrado. Muito cuidado, porque vai ser cobrado. E a palavra de Deus diz que ele não toma ninguém por inocente e ele não toma ninguém também por culpado. Aquele que for culpado vai pagar. E aquele que está por inocente, Deus vai ter de misericórdia. Mas aquele que conhece a palavra de Deus e está distorcendo a palavra de Deus, levando a palavra de Deus para outras dimensões, para outros lugares, vai ser cobrado dele um dia. Se é que já não está sendo cobrado. Porque o nosso Deus, ele é o Deus de hoje. Ele é o Deus de agora. Ele é o Deus de hoje, ele é o Deus de agora, ele é o Deus de já. Muitas das vezes, aos nossos olhos, nós estamos achando que não está acontecendo, mas Deus está cobrando. Deus está cobrando. Deus está falando. Então, irmãos, cuidado com o espírito do engano. Ele entra sorrateiramente. A poder no nome e no sangue de Jesus. E por viver essa experiência, eu vim aqui deixar essa palavra. Cuidado com o espírito do engano. Nem tudo que parece é. Nem tudo que está usando a palavra de Deus está te levando à salvação. Vai te levar à salvação. Muito pelo contrário, se você não vigiar, se você não for atento, se você não tiver discernimento, sabedoria, vai ser roubado a tua salvação. Porque a função de Satanás é roubar. A função de Satanás é distorcer. E para distorcer, ele não pode distorcer assim, de uma forma rápida. Não, ele entra sorrateiramente. Mas o Espírito Santo de Deus está nos orientando e nos capacitando. E aqui, ó, eu deixo aqui um trechozinho, uma reflexão. Um ladrão rouba sem a vítima perceber. Muitos não estão percebendo que estão sendo roubados. Muitos não estão percebendo que Satanás tem roubado. Aleluias. Ele não usa de violência até roubar a sua confiança. Ele não usa de violência até roubar a sua confiança. Ele usa meios sorrateiros. Então, cuidado com o que você tem ouvido. Peça ao Espírito Santo de Deus, Senhor, o que é que eu tenho ouvido? Está trazendo paz? Se não está trazendo paz, fuja. Se não está trazendo alegria, saia. Se está trazendo confusão, saia. Retém o que é bom e joga fora aquilo que não presta. Outra vez eu volto falando da fonte. A fonte ela sai limpa, mas se ela está chegando aqui embaixo suja, alguma coisa, se você está pegando a água aqui e ela está chegando suja, alguma coisa está acontecendo. A água que você está bebendo, o alimento que você está ingerindo.
Está te trazendo saúde? Está te trazendo paz? Glória a Deus, aleluias. Então eu deixo aqui, irmãos. E mais uma palavra. Em Coríntios, 2 Coríntios 11, versículo 14, nos diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ele se transfigura assim para enganar, e muitos têm sido enganados. Muitos têm ido de um lugar para outro, muitos têm ficado confusos porque têm sido enganados. Espírito de confusão, espírito de engano dentro da igreja do Senhor. E isso não vai permanecer, isso não vai ficar. Porque a igreja do Senhor, ela foi constituída para ganhar almas, para libertar almas, para salvar vidas. Glória a Deus. Então, e não é maravilha. Tudo que parece ser lindo, tudo que parece ser poderoso não é maravilha. Não está sendo de acordo com a palavra de Deus, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Muito cuidado com o que você tem ouvido, com o que você tem presenciado, com o que está sendo colocado diante dos seus olhos. E por se transfigurar em anjo de luz, parece verdade, parece puro, parece verdadeiro. E a palavra de Deus diz, né? Tudo que parece puro, verdadeiro, nisso pensais. Tudo que não parece. Porque Satanás, ele tenta, mas ele não consegue ser anjo de luz. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, nisso pensais. Mas aquilo que é impureza, ou seja, aquilo que não está te trazendo transformação, não está te trazendo libertação, saia, fuja. E aqui também fala dos fraudulentos. Então todo aquele que vive na mentira, que prega o engano, usando a palavra de Deus, é fraudulento. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Muitos estão se intitulando servos de Deus, servas do Senhor, mensageiros de Deus, mas no fundo tem mensagens falsas. No fundo tem inverdade, no fundo tem mentira. E a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus, não herdarão os céus. Então aonde tem mentira, fuja. Aonde tem inverdade, fuja. Aonde tem engano, fuja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nem tudo que parece nem tudo que reluz é ouro. Louvado seja o nome do Senhor. E eu deixo aqui esta palavra. Evangelho de João, capítulo 10, que você possa meditar aí, do versículo 1 em diante. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar aos nossos corações. Aqui está falando dos mercenários. Está falando dos falsos profetas. A palavra de Deus, irmão, ela é pura, ela é completa. Então, e não é maravilha. O que parece maravilhoso, o que parece lindo, o que parece puro, não é maravilha aos olhos de Deus. Não é maravilha diante do Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Muito cuidado. Muito cuidado com o que você tem ouvido, com o que você tem vivido, com o que você tem alimentado. Louvado seja o nome do Senhor. E eu deixo aqui esta palavra. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Cuidado com o espírito do engano. Cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem vivido, com aquilo que você tem alimentado. E muitas das vezes você tem alimentado e tem trago para dentro da sua casa. Tem trago para o seu ministério. E algo não está acontecendo há muito tempo. Mas por quê? Satanás, ele está frustrando. Satanás, ele está enganando. Ele está tentando roubar vidas, roubar a salvação de muitos, usando engano. Então eu deixo aqui esta palavra. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus complete em cada coração. Amém? Fique com esta palavra. Oremos ao Senhor, grandioso Deus. Te agradecemos, ó Deus, por esta palavra. E te pedimos, Senhor, que o Senhor não deixe, ó Deus, que os teus servos e servas continuem enganados diante dessa situação.
diante de coisas belas, diante de coisas maravilhosas. Porque por detrás de toda essa maravilha tem, Senhor, algo que está desagradando ao Senhor. Tem algo, Senhor, que não está agradando ao Espírito Santo de Deus. Senhor, ajuda, meu Deus, a tua igreja a buscar discernimento, a buscar entendimento. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, Senhor, eu te peço e assim eu te agradeço. Fica conosco hoje e para todo sempre. Não retire de nós o teu Espírito Santo. Não retire de nós o Espírito Santo da verdade. E que nós venhamos buscar, Senhor, ao ouvir cada mensagem, ficar atentos. E buscar, Senhor, dentro da tua palavra, buscar em oração, em consagração. Para que nós não venhamos ser enganados por A ou por B. Mas que nós venhamos viver no Espírito Santo da verdade. Porque a tua palavra diz, santifica-os na verdade. A minha palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade, a tua palavra é a verdade. Pedro disse, para onde vamos, Senhor, se só tu tens a palavra da vida? Então, Senhor, que nós venhamos permanecer no caminho, na verdade, na justiça, com a tua palavra. Por mais simples que ela seja, mas é a tua palavra que vai ficar guardada no nosso coração. Senhor, eu abençoo a tua igreja na face da terra e eu peço livramento. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Senhor Espírito Santo. Amém. E graças a Deus.